E eu vou trazer agora um exemplo para o esporte coletivo, Bruno. É, e aí eu vou lembrar na live, acho que foi na penúltima live sobre carga externa, quando a gente trouxe um exemplo sobre como monitorar dois atletas que desempenham a mesma função dentro do futsal. E aí na época, se eu não me engano, a gente falou sobre os alas, que são os atletas que geralmente têm um maior desgaste ali dentro do futsal. Para quem não conhece o futsal, né, tem várias posições, tem 4, 5 posições, e o ala é o atleta que geralmente tem um maior desgaste dentre todas. Né? E aí na época lá você deu os exemplos ali falando como era possível a questão do monitoramento da carga externa para o atleta inexperiente, para o atleta experiente. E aí por que eu estou trazendo esse exemplo hoje? A prescrição também há diferentes formas de fazer para esses mesmos atletas, mesmo ali, olha só, então a gente tem o treino para esses atletas que são alas, né? Aquele atleta que acabou de chegar ou acabou de ser recém-promovido ali da base, né? E aquele atleta que já está no fim de carreira, mais experiente, tem diversas conquistas. Como é a prescrição de treinamento para esses dois atletas dentro de uma sala de treinamento de força, né, levando em consideração ali o treinamento de força, anaeróbio, potência, e se também tem alguma diferença na prescrição técnico-tático. Excelente. Antes de eu responder a pergunta, né, eu já anotei aqui esporte coletivo, alas, comparação experiente e inexperiente, sala de treinamento de força. Legal. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero fazer uma contextualização no sentido assim, ó. Se você não é do futsal, como é que você pode trazer esse conceito para a sua realidade? A primeira coisa que eu faço na prática, porque eu convivo aí com treinadores de futsal, eu convivo com times de futsal, então isso é uma realidade minha. A primeira coisa que eu faço, e eu faço em outras modalidades também, a primeira coisa é caracterizar a demanda. E quando eu fiz essa caracterização da demanda das modalidades com a qual eu trabalho, eu percebi que o futsal tem uma característica intermitente, de alta intensidade. Durante a partida você fica num elevado valor de consumo máximo de oxigênio. Você tem uma demanda de sprint repetido muito elevada. Isso se assemelha, por exemplo, ao basquete, né? Isso se assemelha ao futebol, mas com as devidas proporções de distância percorrida e velocidades alcançadas. Muito bom. E aí, para cada posição eu vou ter uma demanda de consumo máximo de oxigênio diferente, consequentemente uma demanda de sprint repetido diferente, uma demanda de carga externa diferente. E nesse contexto, para o futsal, os alas são um dos mais demandados. Né? No futebol pode ser o lateral. No basquete a gente tem a figura do armador, que tem os maiores valores de carga externa. Então, essa discussão do experiente e do inexperiente a gente consegue transferir para esses outros contextos. Se você for lá para o esporte individual, a gente vai falar do esporte individual, pense também como é que você caracterizaria a demanda no esporte individual, no judô, por exemplo, as diferentes categorias de peso, na natação as diferentes provas a serem disputadas, no atletismo as diferentes provas, para você, depois de caracterizar a demanda, conseguir entender, então, aonde o inexperiente vai chegar e qual a carga que ele vai encarar e o que o experiente encara todo o treino. Feito essa contextualização e você entendendo que esse exemplo pode te ajudar a transferir para a tua realidade, eu entendi que um ala tem o maior VO2 do time, mas é o cara que mais corre no jogo, é o que tem maior demanda de sprint repetido. Consequentemente, se ele tem maior demanda de sprint repetido no jogo, é o que mais inflama após o jogo. Excelente. Se ele é o que mais inflama após o jogo, é o atleta que fica ali mais susceptível a um desgaste da equipe. Então, para um atleta experiente, eu entendo que o desgaste dele no pós-jogo vai ser muito diferente do pivô, vai ser muito diferente do back, vai ser muito diferente do goleiro. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse atleta que é ala, né, que no modelo de jogo é muito estimulado enquanto ala, porque eu posso ter um modelo de jogo em que o atleta passa por diferentes posições dentro do mesmo jogo, ou dentro da mesma sessão de treinamento, mas a maior parte ele fica com uma aula. Então, esse atleta experiente eu preciso ter um cuidado muito grande com o quanto ele inflama. Já o inexperiente, eu preciso ter um cuidado muito grande para que ele suporte uma demanda de treino muito maior do que os outros atletas. Por exemplo, nesse caso, uma demanda de treino muito grande de sprint repetido,
uma demanda muito grande de acúmulo de desaceleração nos isquiosurais, por exemplo, no futsal, que é importante por causa da demanda do sprint repetido, porque você acelera, alcança alta velocidade, precisa frear, mudar a direção e depois reiniciar um novo sprint. Então isso gera uma demanda muito grande nos isquiosurais, talvez maior do que num pivô, talvez maior do que num back, que são jogadores que talvez fiquem mais posicionais ali no modelo de jogo. Então, o inexperiente precisa estar preparado para essa demanda. Precisa estar preparado para ficar em zonas máximas de frequência cardíaca muito maior do que os outros atletas. Então, o que eu vou fazer com o inexperiente? Antes de eu deixá-lo numa sessão de treinamento completa, junto com todos os outros atletas, vamos supor que eu sou preparador físico, eu estou do lado do preparador físico, soltá-lo ali na mão do treinador, né, e falar assim, olha, hoje ele vai fazer o treino completo. Eu preciso capacitá-lo na sala de treinamento de força para que a estrutura muscular suporte essa demanda. Então, na sala de treinamento de força, eu vou preocupar muito com ações excêntricas para capacitar aquela musculatura a suportar elevadas taxas de desaceleração. Eu vou capacitá-lo para ele ter um VO2 elevado para suportar uma demanda elevada de VO2 dentro da sessão, para que dentro daquele momento caótico, que é um treino técnico, tático, onde você não consegue ter tanto controle de tudo que acontece, ele não fique exposto a um cansaço excessivo e possa se machucar. Então, o atleta inexperiente, antes de eu soltá-lo na mão do treinador, eu preciso capacitá-lo para essa demanda, pensando num ala que vai chegar numa elevada demanda. Isso é o mesmo caso para um armador, é o mesmo caso para um lateral no futebol e assim para as outras modalidades. Já o experiente, eu vou pensar o contrário. Né? Ele vai ser o cara que talvez eu vou mais segurar ali no pós-jogo. Se ele for um atleta mais velho, é aí que eu vou me preocupar muito. Então, enquanto um pivô já volta a treinar ali com 24 horas, talvez esse ala eu vou precisar de 48, 72. Bruno, mas você precisa da equipe treinando junto, você precisa da equipe treinando junto, né? Às vezes você tem uma semana de jogo congestionado, jogo sábado, jogo quarta e talvez um jogo sexta logo depois, né? Ou talvez um jogo domingo, quarta e sexta. A semana aí congestionada, onde você vai ter ali no máximo 70, você vai ter a segunda e a terça, você vai ter a quinta para fazer um ajuste. Então você não pode retirá-lo da sessão. O que eu vou fazer? Para esse ala eu vou mexer completamente na densidade da sessão. Eu vou acompanhar todos, os mais recuperados eu vou mexer de qualquer forma, mas para o ala eu vou mexer na densidade da sessão, ou seja, vou aumentar o intervalo de recuperação dele naquela sessão técnico-tático. Isso vai acontecer para os outros esportes, isso vai acontecer nos outros contextos. Mas essa é uma forma de um experiente e um inexperiente eu ter mais atenção com ele. Marcelo, antes de você ir para o esporte individual, deixa eu citar um caso que aconteceu comigo na prática essa semana. Então todo mundo sabe, eu sou fisiologista do Minas Tênis Clube também, eu sou preparador físico do CTL UFMG, da equipe de judô também, além de estar aqui na Ideal, junto com o Marcelo, tocando essa empresa de assessoria científica. E aí, lá no Minas, como fisiologista, aconteceu da equipe de judô estar muito grande, né? E a gente faz um acompanhamento muito complexo, com várias variáveis de monitoramento da carga com esses atletas. E os atletas novatos, que a gente está fazendo um processo de renovação da equipe, sentiram bastante a carga de treino durante essa pré-temporada. Já os mais velhos estavam muito bem adaptados a essa carga. A gente conseguiu fazer uma progressão muito mais rigorosa ao longo dessas semanas. Legal. O que a gente teve que fazer com esses novatos, então? A gente teve que jogar eles para um extrato de carga interna, para uma zona de carga interna muito menor do que os experientes vão correr, porque eles não estavam suportando e alguns começaram a se machucar. E quais foram uma das adaptações que a gente fez? Os novatos não vão entrar nos treinos de PSE 10. Primeiro ponto que a gente colocou. Enquanto os mais experientes estavam em blocos de força máxima, esses novatos estão em bloco de resistência de força. Não porque a resistência de força prepara para a força máxima, mas porque a gente precisava fortalecer a estrutura ali para ele suportar o treino técnico-tático intenso de maneira mais sólida, sem tanto risco de se lesionar. Então essa é uma das formas de você ter esse olhar para o experiente e para o inexperiente em grupos grandes no mesmo grupo. Seja no esporte coletivo, seja no esporte individual. No esporte individual ele precisa de um do outro para treinar também. Então isso se aplica a características, isso se aplica ao tênis, isso se aplica ao vôlei, que é um esporte coletivo, né?
Isso pode se aplicar à natação, né? Você ter velocistas, fundistas e meio fundos treinando a mesma modalidade. Então, essa é uma das formas aí de você estar atento a essas diferentes possibilidades de manipulação. E o que os princípios do treinamento esportivo têm a ver com isso? Cara, quando eu falei de experiente e inexperiente, eu falei de princípio da individualidade biológica. É o primeiro princípio, né? Eu já tenho um princípio do histórico, da progressão das cargas. O experiente passou por mais progressões de carga do que o inexperiente, né? Isso faz também eu entender que quando eu estou com um sedentário comparado a um indivíduo que tem mais tempo de treinamento, meu olhar tem que ser diferente. Eu não posso prescrever a mesma série do treinamento de força, né? A mesma ficha de musculação que você faz quando todo mundo entra na academia, aquela mesma ficha, com os mesmos exercícios. Isso rompe qualquer princípio, não faz sentido nenhum. Então, isso, dentro desse exemplo, você já consegue enxergar como é que os princípios do treinamento esportivo se encaixam.